Senhor nosso Deus, como é gostoso sentir a Tua unção, Pai. Quando Teus filhos Te louvam de todo o coração e a presença do Senhor é notável. Só um homem de pedra para não sentir isso, Pai. E tudo o que nós fazemos aqui é para magnificar o Teu nome. Tudo que nós fazemos aqui, ó Deus, é em gratidão em relação àquilo que o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor nos encontrou quando nós não éramos nada. O Senhor nos amou quando éramos pecadores e nos comprou com Teu santo sangue, Pai. E aqui estamos nessa noite como frutos do Teu sacrifício, Pai. Que a unção do Senhor nunca nos deixe, que a inspiração do Senhor nunca nos deixe, e que o Senhor continue olhando para o Teu pequeno povo aqui nessa cidade, Pai, e região. E quando o Senhor voltar, Pai, que possamos estar preparados e ir embora contigo, Pai. Que nada venha deixar nós para trás, ó Pai. Mas que possamos seguir envolvido no Teu manto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que coisa gostosa nós poder estar na presença de Deus. E quem perde não sabe o valor daquilo que está perdendo. Porque não teve ainda um encontro como deveria ter, ou não manteve, né? Aquele primeiro amor, aquela chama, e nós precisamos manter. Vamos ler São Mateus. Creio que Deus uma vez mais irá recompensar a vinda de cada um. Enquanto vocês acham, São Mateus capítulo 10, versículo 32. Nós tivemos o privilégio de batizar o irmão Giovanni e a irmã Neide. Eles são ali da Barra do Lajeado do Bugre, né? Interior do Lajeado do Bugre. Eles vieram logo após o almoço, não se organizaram para ficar para o culto, né? Então batizaram logo, voltaram. Mas se Deus permitir, né? Eles estão felizes, contentes com essa decisão. E ao menos nos domingos, como eles moram fora, no mínimo os domingos de 6 estarão conosco. E somos agradecidos por Deus ter alcançado nossos irmãos ali. E vemos que foi uma decisão realmente com os pés no chão. Uma decisão tomada mesmo. Que Deus abençoe. Eu creio que Deus tem mais pessoas para agregar ao seu povo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, o Senhor sabia desde antes da fundação do mundo o que seria falado nessa noite, Pai. E que isso chegue a cada coração, não somente os que estão aqui, mas através da gravação, e que seja de ajuda para todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem com o título Comprometimento. Eu fui no caderno velho procurar, mas parece que ele saía por outra linha, não a que me veio. Então, por isso eu li essa escritura que me veio ao coração, onde Jesus disse que qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. E o título
é o mesmo que eu preguei há um tempo atrás, não aqui, em outro lugar. Comprometimento. Comprometimento é uma palavra que diz muito. Diz muito. Podemos aplicar muito bem no lado natural. Comprometimento na família, comprometimento no trabalho. Quantas vezes o pai de família, ele esforça, luta, às vezes tem que aguentar desaforo, tem que aguentar pressão, porque ele tem por trás dele tem uma família, ele tem que trazer o pão. Então ele aguenta, continua ali trabalhando, porque tem alguém que depende dele. Eu lembro, alguns anos atrás, no tempo que eu fazia vistoria, conversando com o gerente de concessionária, sobre a pressão do dia a dia, né? Como uns passa, outro também passa. E eu gravei o que ele disse. Ele disse, tudo isso a gente suporta por causa da família. Então, o pai que realmente tem um comprometimento, um compromisso, ele se doa pela sua família. E ele tem, claro, os benefícios desse comprometimento, que é o seu salário. A esposa tem um comprometimento com o esposo com a esposa, filhos e assim por diante. Mas o que às vezes deixa a gente trêmulo é de ver que muitos não têm esse mesmo comprometimento que deveria ter no lado espiritual. Mas graças a Deus que você está aqui. Então diga comigo, eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil o pregador, qualquer um de nós, citar com veemência a bravura, como cantamos, né, dos santos enfrentando as arenas e os leões. É fácil e é bom. É fácil nós contar com todo o entusiasmo sobre a bravura dos jovens hebreus que estavam cativos na Babilônia, tinham conseguido um bom posto no reinado, mas agora, para manter o comprometimento com Deus, eles perderiam os privilégios no reinado, e não somente isso, a vida. E nós contamos, e isso é bom porque isso edifica a nossa fé. É bom nós analisar Daniel, e vamos analisar o comprometimento que ele tinha com Deus, e não se importou por nada, a não ser Deus, mas Deus também manteve o comprometimento com ele. Mas nem tudo é assim. Há aqueles que não mantêm. Há um Judas que não manteve. Há Alexandre Latueiro que abandonou Paulo. Há Emineu e Fileto, há Emineu e Alexandre, que Paulo diz que causaram muitos males. Há Ananias e Safira, que tinham aparência, mas não tinha nada de conversão. E eu anotei aqui, comecei a anotar na linha de cima e terminei anotando na de baixo, porque não coube tudo. É só uma frase, deixa eu achar aqui. Mas é assim, a pessoa que não tem, não há como haver comprometimento sem conhecer a pessoa e seus benefícios. Por isso a pessoa não tem comprometimento. Porque não teve um conhecimento, não teve um engajamento, não teve um casamento, não houve aquela ligação entre a outra pessoa, não tem comprometimento. Uma pessoa não está nem aí para o trabalho, ele diz, não, se me mandar embora, estou indo. Mas quando ele sabe, a minha família depende desse trabalho. Depende do alimento durante o dia, durante a semana, durante o mês. Aí ele diz, não, eu tenho que aguentar. Tenho que engolir. Não sei se vocês ouviam. Antigamente nós tínhamos um ditado que dizia, tem vezes que você tem que engolir o sapo com a lagoa junto, não só o sapo.
Precisa. Quantos de vocês já na vida teve essas experiências, né? Morde a língua e vamos que vamos. Porque sabe que precisa daquilo. Agora, é bom, vamos voltar aqui, e vamos lembrar um pouco sobre os nossos exemplos e vamos aplicar para nós. 3 jovens hebreus, cativos, fora da sua terra, tinham tido a graça de estar no alto escalão. Eles eram príncipe. Mas, de repente, começam os rumores que o rei agora estava fazendo uma estátua, e nós sabemos que a estátua era o mesmo nome do profeta deles, Beltesazar, profeta Daniel. Veja como o diabo é astuto. Ele pega, vamos dizer assim, e ele tem esses 4 jovens em estima, principalmente, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. E ele viu que Daniel tinha o Espírito de Deus. Aí ele pensou, se tem alguma coisa, então ele é o mesmo, quer dizer, tem ligação com o meu Deus aqui. Não tinha coisa nenhuma. Eu vou colocar o nome dele agora, você vai ser Beltesazar. Vocês estão vendo como o diabo quer ligar as coisas para confundir? Ele percebeu, volto a repetir, que em Daniel, nesses jovens, tinha algo bom que vinha de Deus. Se tem algo bom, tem a ver com o meu Deus. Não tem a ver com o teu Deus nada, Nabucodonosor, coisa nenhuma. Mas, enfim, o Deus, quer dizer, o nome de Daniel era Beltesazar. E ele fez uma estátua de quê? Beltesazar. Não é verdade? Do Deus dele. Agora fica fácil, né? A minha estátua é o nome do profeta deles. E não tinha só esses 4 na Babilônia. Não tinha só Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Tinha muitos outros. Daniel estava, por certo, em eminência, porque era o nome do Deus de Nabucodonosor. Mas ele montou uma estratégia do diabo por trás. E às vezes nós não percebemos que por trás das coisas nós vemos Deus agindo ou o diabo agindo. E aonde está o nosso comprometimento com Deus? Deve ser mantido. E nós vamos ver como é gostoso manter o comprometimento com Deus. E aí Sadraque, Mesaque e o próprio Daniel, por certo, também ouviu os rumores. O rei está levantando a estátua e o nome é Beltesazar. Mesmo nome de Daniel, né? E levantou. Após a estátua pronta, ele disse, olha, agora é o seguinte, todos vocês devem se dobrar diante da estátua que eu levantei, diante do meu Deus. Se dobrar, bem faz, senão já o fogo está esperando aí. Agora, o que estava em jogo ali não era só o emprego e a posição deles, o que estava em jogo era a própria vida, como um todo. Quando tocar a gaita, a sanfona, toda a música for tocada, vocês devem se dobrar. Todos se dobraram, quem sabe muitos ali, israelitas, eu vou me dobrar, mas não é diante da estátua, vou fazer uma oração para o meu Deus, mas se dobrou. Deus não teve orgulho deles. Deus não pôde ter o testemunho deles para nós hoje. Sadraque, Mesaque e Abdenego, quem sabe um cutuca o outro, e o irmão Brana pinta um quadro dizendo que um perguntou para o outro, você orou essa noite? Você está certo? Você está firme? Hoje é o dia decisivo. Ou nós dobra ou nós vai para o fogo, e aí? Olha, eu orei, estou firme. Embora a carne as extreme, mas o espírito, a alma está posicionada, eu não me dobro, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um representante lá do outro lado. A música tocou, e eu imagino que os fofoqueiros se dobraram e olharam para trás. 3 não se dobraram tão juntos, tinha que ser eles, os queridinhos do rei, os queridinhos do rei. E aí a história vem para o rei. E
E o rei chama eles. Você vê alguma vez o rei dando uma oportunidade para um súdito que não se dobra? Olha, Sadraque e Mesaque. Eu imagino que ele falou assim: logo vocês são a nata do meu reinado, gente. Vocês não viram que o nome do amigo de vocês, do profeta de vocês, é o mesmo nome do meu rei? É tudo a mesma coisa. Religião é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Existe a verdadeira, existe a falsa. A verdadeira é a palavra de Deus. A falsa é aquilo que é adicionado à interpretação. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir a banda de novo. Por causa de vocês, né? Vocês sabem. Vamos reunir a banda de novo, vamos tocar. Aí vocês se dobram. Se não, quero ver qual Deus que vai livrar vocês da minha mão. Aí ele mexeu no cerne, né? Fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. O nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se não livrar, fique sabendo, nós não vamos se dobrar. Porque nós temos um compromisso direto, nós temos uma amizade direto, nós temos uma conversa direto, há uma linha que nos liga a Ele. O cristão tem uma linha que liga a Ele, por isso que no domingo ele está aqui, mas quando não há esse comprometimento, qualquer coisa pode tirar você da comunhão. Ah, é? Então vamos lá. Vamos ver quem pode mais. E vocês conhecem a história. Deus não envergonha os seus. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Deus não se envergonha de nos chamar de seus filhos. Como eu estava lendo esses dias, li lá em Barra Funda, na mensagem Sua Presença, o irmão Brana conta sobre muitos homens de Deus, inclusive ele conta de Finney. O nome dele é Charles Finney. Ele disse Charles Finney, ele era um advogado, um homem que tinha o dom da palavra, e além do mais ele era um pregador, mas ele ainda não tinha essa linha direta que liga, ele ainda não tinha o batismo do Espírito Santo, ele ainda era um crente formal. Ele pregava, ele era eloquente, mas ainda algumas irmãs, diz o irmão Brana, percebiam: Charles, nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. Quer dizer, você tem potencial. Você tem o dom da palavra, você pode ser uma ferramenta na mão de Deus quando você tiver o Espírito Santo, Finney. Olha, eu sou um pregador, sou formado, vamos dizer assim, tenho bacharel em Direito, tenho OAB, se fosse no Brasil, tenho tudo. Eu conheço a Escritura, eu prego, eu trabalho no meu escritório e o domingo venho pregar e você diz que não tem Espírito Santo? Nós estamos orando para que você receba. Preciosas irmãs de Zumumbrana, você somente vai ser um representante de Deus e ter um comprometimento firme até a vinda de Cristo quando receber essa linha que liga a Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Nada vai fazer você parar. Mas quando a pessoa é humilde, Deus pode trabalhar, Deus pode usar. E Charles Finney começou a imaginar: nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. E ele lembrava daquilo. Nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. Ele lembrava daquilo. E ele deixava o escritório e tinha um matinho para trás. E ele corria lá atrás e orava a Deus: Senhor, quem sabe aquelas mulheres têm razão e eu nem provei o que é o Espírito Santo ainda. E quando você se achega a Deus, Deus se achega a você. Quando você se compromete com Ele, Ele se compromete contigo. Ele tem prazer e não se envergonha de nos chamar de seus filhos. E ele estava orando assim, dizendo: Senhor, quem sabe aquelas mulheres
né? Agora digo eu, tem razão? Senhor, eu preciso... Tac! Quebrou um galho. E ele estava, vamos dizer assim, de joelho, dando aquela, orando, Senhor, será que eu tenho Espírito Santo? Eu acho que eu tenho, mas aquelas mulheres disseram que eu não tenho. E de repente escutou, tac, e ele se levantou rápido. Porque ele pensou, o meu chefe vai vir me achar orando, que vergonha! Que vergonha o meu chefe me achar orando aqui atrás do escritório. E ele disse, Senhor, me perdoa, eu sempre entendi que seria uma honra alguém me ver falando com o meu chefe. Quanto mais vale o Senhor do que o meu chefe. Eu estou me envergonhando de alguém me achar falando com o meu chefe. Que vergonha de mim, Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Agora eu vi que eu não tinha o Espírito Santo. Eu vi que eu não tinha mesmo. Me dá o teu Espírito Santo. E a glória de Deus envolveu aquele homem. Se você quer o Espírito Santo, Finney, então eu vou te dar. Eu vou te incendiar. E o Espírito Santo pegou nele, não se importou com chefe, com nenhuma, com colegas, companheiros, e entrou na presença de Deus. E a história conta que chegou uma hora que ele correu para o escritório e ele foi para trás da porta e disse, Senhor, me esconda até que esse encantamento me passe de mim, para que eu não traga reprovação sobre o teu nome, porque eu estou aqui pulando, eu estou no escritório pulando, porque agora eu tenho o Espírito Santo e eu tenho um compromisso contigo. Esse é o Deus que transforma, esse é o Deus que incendeia, esse é o Deus que traz realmente uma conversão. O Mombrana diz que depois daquilo ele sai e pregou os mesmos sermão que antes, mas agora tinha resultado, agora tinha vida. E a audiência dele, o púlpito dele era a sacada do prédio, porque igrejas não comportavam. E ele ficava na sacada e ele pregava, e os trabalhadores vinham e se joelhavam, entregavam a vida para Cristo. Creio que 70%, se não me engano, dos convertidos de Finney se mantinham. Foi mais ou menos contemporâneo do irmão Brana. Na história, alguma coisa, minha esposa pesquisando na história na internet, acho que foi ali, diz que outros pregadores, vendo aquilo, eles pegavam o esboço de Finney, eu vou pregar a mesma coisa que Finney. Adianta. Se você não tiver unção, se você não tiver essa ligação, não vai adiantar. Deus não se envergonhou de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso Deus pode. E quando eles foram lançados ali na fornalha de fogo, o quarto homem estava ali abanando. O calor deles, o fogo somente queimou as ataduras dele. E o idólatra, nunca mais me esqueço disso que eu falei uma vez lá em Araranguá. O idólatra do rei, ele olhou lá e disse, nós não jogamos 3 e um tem aparência dos deuses. Não é dos deuses, seu idólatra, é do Deus. O Senhor que criou os céus e a terra estava lá com eles, porque eles não se envergonharam. Jogamos 3 e um tem a aparência dos deuses. Não, é do Deus, o meu Deus, o teu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não se envergonharam. Daniel não se envergonhou, porque a pressão veio para ele também, mas na frente de um outro rei, agora você vai passar o teu aperto também, Daniel. Rei Dário, né? Creio que foi. Sim.
Os outros príncipes ímpios tinham inveja de Daniel. Imagina, foi bem sucedido no reinado anterior, aqui, agora no rei Dário foi bem sucedido, e eles disseram entre eles: olha, nós não vamos conseguir coisa nenhuma, a reprovação nenhuma contra esse Daniel, se nós não atentar para a lei do seu Deus. Ele é o queridinho do rei, né? E nós precisamos tirar ele. Que sempre é o Daniel. Sempre é o Daniel preferidinho, os projetos de Daniel é aprovado, Daniel é o que tem as mordomias, e só que o homem é reto. O cristão é reto, né? Porque o cristão tem Cristo dentro dele. Daniel era reto porque ele tinha Deus dentro dele. Mas se nós atentar para a lei do Deus dele, ele não vai largar a mão. E aí nós pega. E aí nós conhecemos bem a história. Chegaram para o rei, disseram: rei, o seguinte, nós fizemos uma lei por espaço de 30 dias só. Que qualquer homem que fizer uma oração, a um pedido, melhor dizendo, a qualquer outro homem ou a um Deus a não ser o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Fizemos essa lei, vamos provar a fidelidade do reinado. Então, por esse período de 30 dias, ninguém pode fazer uma oração, nenhum pedido a ninguém, a não ser você, rei. Só precisamos da tua assinatura. Ah, vocês são leais, pode deixar. Mal sabia o rei que a emboscada era para Daniel. Quando chegou a informação a Daniel, você não pode orar, Daniel, por 30 dias. Ué, de onde saiu isso? Os teus amigos fizeram uma lei lá e o rei assinou. Daniel não foi covarde. Ele não fechou a janela, ele não esperou a escurecer e não dobrou o joelho e baixinho disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não posso orar. Não posso falar por 30 dias. Ele abriu a janela para a banda de Jerusalém, abriu a cortina, eu imagino que ele levantou as mãos e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, eu estou aqui na Babilônia e há uma lei que diz que qualquer que fizer uma oração a um Deus, a não ser o rei do espaço de 30 dias, vai para a cova dos leões. A coisa está difícil por aqui, mas tu és meu Deus. Eu não tenho como deixar de falar contigo, porque tu és meu Deus, tu és o meu guia, tu és a minha força, tu és a razão de eu viver. Eu faço parte da nação de Abraão, Isaac e Jacó. Pá. Não demorou muito. Está vendo? Você é um dos príncipes e rompeu, Daniel. Vamos falar com o rei. E aí nós conhecemos a história. Por toda a noite o rei não permitiu trazer música, não permitiu nada, porque ele amava o Daniel, ele sabia que era uma emboscada, mas ali eles pegaram ele na palavra. Irmãos, foi a melhor noite que Daniel passou, porque eu imagino que naquela noite Deus chegou para os seus anjos e disse: hoje eu vou dormir fora de casa. Hoje eu vou dormir fora de casa, mas o senhor vai aonde? Eu vou lá na Babilônia, em uma cova, junto aos leões, porque eu tenho um homem comprometido. E a coluna de fogo veio, aquela presença magnífica ao lado de Daniel, e os leões somente olhavam. Parece que tem carne ali. Mas tem fogo entre nós e a carne? Não tem problema. Deus recompensou. Deus realmente teve o prazer de estar com ele. Por quê? Porque ele manteve o compromisso. Glória a Deus. Hoje eu vou passar fora de casa, eu gosto disso. O senhor vai aonde? Eu vou lá na Babilônia. Vou estar com Daniel.
E o Deus dos céus e da terra, o Deus de Daniel, está aqui ainda. Ele está ao teu lado quando você, com todas as suas fraquezas, mas você olha e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não queria fazer aquilo. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me dê do Espírito Santo. Senhor, me dê do Espírito Santo, como disse Finney, Charles Finney. Isso é comprometimento. Quanta pressão. Às vezes o patrão queria que mentisse. Não, eu não minto. Esse negócio de coração, Davi, não tem nada. Me falaram para mim. Digo: olha, mas eu não faço. Quer fazer rolo? Pode fazer, eu não. Deus honra. Deus honra. Por isso, meus irmãos, o que nós podemos, não é só analisar isso, é saber que esse Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tenha um compromisso com Ele. Um compromisso de dizer: Senhor, deixa eu te conhecer mais. Senhor, deixa eu conhecer as virtudes do Espírito. Deixa eu conhecer o que está do outro lado, para que eu tenha compromisso contigo, para que eu possa estar na tua casa, levantar as minhas mãos e adorar a Deus. Deixa eu ter um compromisso contigo, para mim circuncidar os meus olhos e não ficar cobiçando. Senhor, deixa eu ter compromisso contigo e não desejar esse mundo podre. Porque a única coisa que pode fazer nós vencer é, como diz a Bíblia, Cristo em vós, esperança de glória. Isso é compromisso. Isso é comprometimento com a palavra de Deus. Pastor, mas é isso. Irmã, não tenho duas Bíblias. Tanta coisa que passa com a gente. Uma vez eu fui batizar uma irmãzinha. Ela me chama para o lado: pastor, seguinte, é que assim, ó, eu tenho uma bis e daí eu tinha que usar calça para andar de moto. Digo: irmã, a Bíblia diz que não pode, né? Vai fazer o quê? Tome uma posição por Deus. Que no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai pisar nas ruas e horas de Jerusalém. Mas mesmo assim Ele é tão bom que Ele te recompensa aqui. Ele te recompensa aqui, Ele te dá paz. Davi disse: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Ah, mas pastor, se eu disser isso eu vou perder. Se eu não dar uma mentirinha, eu não vou me aposentar. Pois não aposente então, mas mantenha Cristo contigo, que Ele vai te representar lá em cima. Primeiro lugar, Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você veja que quando o homem dá um passo para Deus, Deus dá vários em direção a esse homem. Olha a história de Charles Finney. Eu sou um pregador, irmã. Você disse que eu não tenho Espírito Santo. Irmão Charles, nós estamos orando para que você tenha. E ele vai lá para trás do escritório, vamos voltar aqui e lembrar. E começou aquela oração covarde. Será que o patrão vai vir? Vai me ver orando? Pac! Caiu, quebrou o galho. Ele se levantou bem rápido e ele disse: realmente, eu não tenho mesmo, irmão. Eu estou com vergonha, com medo que o meu chefe veja eu falando com Deus. E eu ficaria tão orgulhoso quando alguém me vê falando com ele, com o chefe. Senhor, tenha misericórdia. Me encha com teu Espírito Santo. E aquele fogo incendiou, incendiou e incendiou e levou milhares de almas para o céu. Às vezes, diante de ímpios nojentos, a pessoa tem vergonha de orar pelo alimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente.
Eu estou diante de meu Deus. Espera então o garçom vir te atender e ore. Ou ore antes dele vir te atender, porque você vai ter que dar atenção. Mas você ter vergonha de orar? E se ele vir te atender enquanto está orando, vai ter que esperar. Porque você vai estar dizendo: Senhor, te agradeço pelo alimento, peço que abençoe, santifique, parte do conhecimento. Aí eu disse: sim. Ah, sim, eu quero uma água. Ou quero uma coca também, não é errado, né? Ai, meu Deus, que Deus nos ajude. Como quando veio essa linha para mim, como isso entrou profundamente, como eu queria que esse comprometimento tome cada um de nós. Porque num dia desse nós vamos encontrar com aquele que morreu por nós. Eu não quero, como diz o pastor Febroni, baixar meus olhos quando olhar para ele, mas eu quero poder olhar em seus olhos e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Homens e mulheres que viveram a vida comprometida já foram embora, agora é o meu tempo, é o teu tempo de estar. Quando essas portas se abrem, você estar ali para ouvir a palavra de Deus. Irmão Brana fala, concluo com isso, sobre Sambo. Sambo é o mesmo personagem. Um coitadinho de um escravo, limitado, sem liberdade natural. Mas um dia esse escravo encontrou com Cristo. E ele não se envergonhou. Ele andava lá na fazenda com as mãos levantadas, dizendo: eu estou livre. Glória a Deus, estou livre. Glória a Deus, eu fui livre ontem à noite. A fofoca que era para ser uma fofoca se tornou uma benção. Lá foi o dedo duro e disse: o patrão, é o seguinte, o Sambo anda dizendo que está livre lá. O senhor vai dar uma olhadinha lá, espia ele lá. Daqui a pouco ele levanta a mão lá e vai dizer que está livre. E o patrão foi lá, olhou, e o Sambo: glória a Deus, eu estou livre. Aleluia. O patrão veio: esse Sambo, o quê? O quê? Sim, patrão, eu fui livre da morte e do pecado. Sabe, no culto que eu fui ontem, patrão, eu fui livre da morte e do pecado. Eu estou indo em direção ao céu. Aleluias! E o patrão disse: Sambo, será que eu ouvi certo o que você disse? Foi no culto de ontem, Sambo. Você encontrou a liberdade? Sim, patrão. Foi ontem. Eu encontrei a liberdade. Cristo está aqui. Não temo mais a morte nem o inferno. Tá bom, Sambo. Que notícia boa hoje, Sambo. Você foi livre, eu também vou te dar carta de alforria. Eu vou te fazer livre, Sambo, para que você vá e pregue esse evangelho. É história. Real. O irmão Brano disse que ele foi pregar o evangelho, e ele pregou o evangelho enquanto vivia. E aí um dia ele estava doente, mal para morrer, e diz o profeta: seus irmãos brancos o vieram visitar. E Sambo entrou em um transe, ou em coma, não sabemos ao certo, e daqui a pouco ele acorda. Eu estive do outro lado. O que, Sambo? Sim, eu estive do outro lado. Foi alguma coisa que eu vi assim. E eu estive do outro lado e veio um anjo para mim e disse: Sambo, você pregou o evangelho. Você foi um homem que viveu para Cristo. Vem aqui que eu vou te dar uma coroa. Eu vou te dar o teu manto, Sambo. E aí, Sambo, o que se disse? Eu disse: não me fale em coroa, não me fale em manto, mas deixe eu me ajoelhar e olhar para os olhos daquele que me deu a salvação por 1000 anos. Eu pedi que eu queria olhar para Cristo por 1000 anos, e então eu acordei daquele sonho ou daquele transe.
E é real do outro lado, meus irmãos. Ele poderia dizer: eu estive do outro lado, mas eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E num dia desses, quando o rapto acontecer, ou a abelha da morte tocar a gente, nós o encontraremos e o veremos como Ele é. Haverá paz no vale para mim. Ora Deus, a unção aqui neste lugar. Oh Deus maravilhoso. Cansado eu estou. Aleluia, glória a Deus. Cansado eu estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Eu almejo ouvir essa voz. A gloriosa manhã, na noite eu dormi, haverá paz no vale pra mim. Cante assim então, ó. Haverá paz no vale pra mim. Eu sei. Haverá Senhor, eu sei, em a sombra da noite, ali vem, haverá paz no vale pra mim. Cante assim, ó, no sol surgir. Presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor. Em a sombra da noite, ali verei, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale para você. Haverá paz no vale para mim. Enquanto a igreja glorifica a Deus, você que se porventura alguém com os olhos fechados, a igreja, se porventura alguém ainda sente a necessidade dessa linha de ligação, desse comprometimento com Deus, se alguém ainda sente como Charles Finney,
Diz, quem sabe aquelas mulheres estejam certas e eu não tenha o Espírito Santo. E você deseja que o pastor ore por você. Eu não posso encerrar esse culto sem essa oportunidade.